Eu vou ler a palavra, uma palavra bem conhecida de todos nós, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana: por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, diga seu caminho. Ela seguiu o caminho dela, o que ela tinha de direção. Comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor.
ela poderia também ter colocado, eu o recebi porque eu pedi do Senhor, né? E estaria, do mesmo jeito, estaria correto o nome do filho dela. A mensagem de Ana sempre é uma mensagem, né, que ela pode e deve nos tocar e nos levar a uma condição, a uma atitude, a uma decisão diferente na vida. Primeiro, porque aqui nós vemos que, por que Ana não gerava? Na verdade, a gente sempre está gerando alguma coisa. Sempre. E esse é um entendimento que a gente precisa ter. Se Ana não gerava filhos, filhas, é porque no lugar ela estava gerando outras coisas. E a primeira coisa que ela gerava, que a gente percebe aqui em vários pontos dessa leitura, é a ingratidão. Eu vejo, inclusive, né, que o tempo que a gente vive, eu, inclusive, pessoalmente, tenho lidado com pessoas que eu vejo, né, que às vezes aquilo que a pessoa mais deseja que dê certo, que flua na vida dela, seja a área que for, se o casamento, se os filhos, se ter um filho, se a vida profissional, a vida financeira, às vezes aquela área que atualmente a pessoa mais deseja que flua não está fluindo, um dos pontos que você pode olhar e observar é que os pontos que ela já tem e que também em outro tempo foram um sonho, foram um desejo, foram ali um ponto em que ela falava, eu quero, eu desejo, que Deus me dê, que Deus coloque nas minhas mãos, mas ela não vê dessa forma mais. Ela não é grata. Como acontecia com Ana. Nós vemos aqui um erro que a Ana cometia, é que tanto no casamento dela, desfrutar do casamento que ela já tinha, para quem o Eucana, marido de Ana e de Penina, para quem ele era melhor marido? Para Ana ou para Penina? Para Ana. Para quem Eucana dava mais atenção? Para Ana ou para Penina? Para Ana. Mas a Ana via assim? Reconhecia isso? Ah, meu querido marido, que casamento abençoado que eu tenho, que vida que eu tenho, que bênção que eu tenho. Ela não via assim. Então aí se eu pego a parábola dos talentos, onde o Senhor Jesus diz assim, foste fiel no pouco, servo bom e fiel, e então te colocarei no muito. Ana podia ser colocada no muito? Não, por quê? Porque ela era infiel no pouco. E sabe qual é a maneira de algumas pessoas, elas praticarem a infidelidade? Então, talvez você está ouvindo essa mensagem, você está falando assim, mas não é pais e filhos? Sim, presta atenção em toda a mensagem. Por que tem gente que, igual Ana, qual que era o sonho, o maior sonho de Ana, qual que era o maior desejo, eu Ana agora, o que eu mais quero? Gerar filhos. Então, ela não conseguia gerar filhos, por quê? Porque o que ela tinha, ela queria pegar em algo, tocar em algo, realizar algo, viver algo. Mas o que ela já tinha não estava sendo tratado com fidelidade. Ela não era fiel no pouco que ela tinha. Por que Deus colocaria mais nas mãos dela? Colocaria? Ele colocou mais nas mãos dela? Não. Vai dizer, mas como que ela era infiel ao marido dela? Não, ela não traía, ela não adulterava com o marido dela, contra o marido dela. Mas ela não era fiel. Olha esse homem aqui, dando para Ana uma porção dupla. Se preocupando com a Ana de uma maneira, com a comida dela, com a bebida dela, com a presença dela junto dele. E ela considerava aquilo? Oh, meu marido, obrigado. Né? Oh, obrigado por você ter se lembrado de mim.
Obrigado por você ter cuidado de mim, obrigado por você cuidar de mim, obrigado por você ter toda essa atenção comigo. Então aí algumas pessoas vão se perguntar, mas o que isso tem a ver com o filho dela? Era a família. Quanta gente que está sendo infiel, está tendo problemas com os filhos exatamente pelo mesmo motivo de Ana. Não cabe na nossa vida, de quem conhece a palavra, a colocação, eu não sou bom marido, mas eu sou bom pai. Eu não sou boa esposa, mas eu sou boa mãe. Não, eu não sou bom filho, mas eu sou bom pai. Não, eu não sou boa filha, mas eu sou boa mãe. Isso só existe na sua cabeça. Mas na prática, você que tem esse pensamento, você já está colhendo resultados que você não deseja. Você já está vendo coisas arrebentando dentro da sua casa que você, até humanamente, né, na força do braço, você está correndo, você está tentando, não, eu vou resolver isso aqui. Não, isso aqui eu vou acudir, não, isso aqui eu vou orar e Deus vai mudar. E não está tendo resultado, não está tendo mudança. Por quê? Porque não há a correta, a devida atitude. Isso é a palavra de Deus. Foste fiel no pouco. Nós vamos repetir até o final esse versículo. Diga, foste fiel no pouco. Diga, e eu no muito te colocarei. Então, assim, eu estou sendo fiel? Estou. Minha vida está abençoada. Eu não estou abençoado, por quê? Porque eu estou sendo infiel em alguma coisa que já tem nas minhas mãos. Alguma coisa que Deus já colocou nas minhas mãos. Aí, de repente, eu tiro energia daquela área para colocar toda na outra. Funciona assim? Não. Olha, a Ana era convidada, era tratada com uma atenção maior. E ela sequer correspondia àquilo que o marido dela estava fazendo. Ela não honrava ele. Ela não respeitava ele. E eu repito, ela não traía ele fisicamente com outro homem. Mas aquilo que ele estava fazendo ali naquele momento, veja que ele, Ana, por que você não come? Por que você não bebe? Por que você não vive o momento? E aquilo era reflexo do que estava dentro dela. Ah, mas ela também não se voltava para Deus. Sim, a mesma coisa. Ela até subia ao templo, subia ali até o santuário. Mas o que adianta ela ir até o santuário e não se comportar como quem estava no santuário? Não, vou viver o momento que eu tenho que viver. Não vou ficar amargurando aqui minha esterilidade, minha dor, minha frustração. Vou ser grata pelo dia, vou ser grata pelo momento, vou ser grata pela vida que eu tenho, vou ser grata pelo meu marido, pela minha família, vou ser grata pelas condições que eu tenho. Quanta gente que está aí parada, exatamente na parte da ingratidão. Tem gente que só fala, só reclama, só vê o que ainda não tem, o que ainda não alcançou, o que ainda não conquistou, em todas as áreas. Então, a pessoa, por exemplo, ela está passando uma mensagem para os filhos, a mensagem da ingratidão. Você já reparou que tem criança que sempre ela está de olho no próximo brinquedo, a próxima viagem, a próxima roupa, o próximo tênis, é o próximo jogo, o próximo programa, ou a próxima série. Ela não está vivendo ali o momento, o dia, o tempo que ela está. De onde vem isso? Dos pais. Às vezes você fala para o seu filho, não, filho, você tem que viver isso. Não, esse é o seu tempo. Não, esse é o seu momento. Não, é assim. Mas você é aí dentro. Lembre-se que o que tem à sua volta se parece com quem, gente? Comigo. Se parece com quem? Com a igreja? Com quem que se parece? Com você.
Não dá para você ver hoje alguns desequilíbrios nos seus filhos e pensar, de onde vem isso? Ou você gerou isso neles, ou você permitiu que isso fosse gerado neles. Não é algo do além, do acaso. Eu não sei como que veio, como que aconteceu. A gente precisa estar atento que nós estamos gerando. E tem muita gente que tem gerado dentro de casa um ambiente de ingratidão e está vivendo, colhendo dos filhos esse mesmo ambiente de ingratidão. Quantos pais já vivem, já recebem dos filhos aquele retorno de que nunca nada é o bastante? E pensa uma sensação ruim para um pai, para uma mãe, é essa. É ou não é? Você faz algo, você cuida, você trata, você... muitas vezes você tira de você se sacrifica, você dá um jeito, você espreme de um lado, espreme do outro, para depois da parte do seu filho vir. Como se aquilo não tivesse valor, como se aquilo não tivesse peso para ele ou para ela. Mas se você buscar e você está vivendo isso, você age assim em alguma área da sua vida. Você não é grato. Você não percebe, não vive e não valoriza, não reconhece, desde as pequenas coisas até coisas assim, consideráveis. O fato é que eu poderia me pegar só no fato da Ana, no momento dela desfrutar com o marido dela, com a família dela, daquilo que ele preparava para ela não desfrutar. Aquilo não era frustração para ele apenas, aquilo se tornava depois uma frustração para ela também. Como tem gente que hoje trata algumas coisas como se elas não fossem importantes. Não, eu sempre digo, quando uma pessoa estiver ouvindo uma mensagem, uma palavra, se você está aqui agora, você que está na transmissão, e você ouve uma mensagem, te vem um pensamento, igual eu disse o exemplo aqui agora, né, que a Ana, quando ela tinha que comer e beber, e ela não valorizava aquilo, e aquilo estava repercutindo na vida dela. Talvez você ouviu esse exemplo e você pensou, não, mas será que é por causa de tal coisa? Aí depois você já se responde, né? Não é por causa disso que minha vida está do jeito que está. Eu diria para você, tudo que você pensar especificamente, não descarte. Quem entendeu o que eu falei? Talvez você pensou especificamente algo desse tipo. Talvez seu marido, sua esposa, tenha, né, aquele cuidado, aquela atenção e aquela dedicação em algo para você, e você sempre deixa claro que aquilo para você tanto faz. E você despreza. Ela desprezava a família que ela tinha, que era, quem era a família de Ana? Quem que era a família de Ana? Eucana, o marido. Consecutivamente, a família que ela queria, ela não tinha. Você está entendendo? Então, eu quero que cada pai, cada mãe que está ouvindo essa mensagem agora, pense naquilo que tem desprezado do casamento, para passar a entender por que algumas coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo na vida e com os filhos. Porque às vezes a pessoa que ela se acostuma com algumas atitudes, para ela tudo bem, deixa, isso aqui. E como eu estou dizendo, às vezes até no culto você está ouvindo algo que você está dizendo assim, mas não é isso. Por que você pensou então? Eu estou falando da Ana, é ou não é? Mas tem coisas que você não tem nada a ver com o que você pensou com Ana, não tem a ver com comer ou beber com uma pessoa, mas é algo teu, é algo que você lá, que aquilo é como se fosse, no meio de um monte de situações, algumas se levantam, né, e aparecem para você. É assim que funciona. Quando a gente está ouvindo uma palavra,
é como se, em determinado momento da palavra, algumas situações elas se levantassem e ficassem visíveis para nós. A gente pensa nelas. A gente imagina elas, a gente se volta para elas. Aí tem gente que sempre, Deus está querendo trabalhar a vida da pessoa, mudar a vida da pessoa, a pessoa fala assim, não, mas não é por causa disso não. É por causa do que então? Por que é então? Por que tem gente que sempre está na mesma situação, travado na mesma situação? Porque aquelas coisas que Deus sempre levanta para a pessoa olhar, observar e mudar, ela não muda, porque ela tem essa resposta. Não, não deve ser isso, não deve ser por causa disso. É outra coisa. Então, qual o conselho que eu te dou nesse ponto? Trata essas coisas que você acha que não é primeiro. Trata elas, pega, é algo muito pequeno, talvez é algo que você diz, não, isso é tão pequeno, isso é tão, sabe, é tão minúsculo, pega isso e trata. Muda a tua atitude nisso. Seja a Ana agora, porque antes a gente não muda nas grandes coisas, a gente muda naquilo que está ao nosso alcance. É ou não é verdade? É aquele culto que a bispa faz. Dá para eu pegar agora e falar assim, fazer uma ligação para o presidente da República e falar assim, ó, muda, seja outra pessoa, não seja essa pessoa, não tem essa ideologia, não haja dentro dessa corrupção, dá para eu falar isso, ele vai mudar? Não, mas dá para eu mudar o meu comportamento, a minha atitude, ensinar as pessoas que estão à minha volta, e, quiçá, como diria, né, que algum de nós seja eleito como um político e chegue lá uma outra pessoa. Está entendendo? Assim dá para esperar por mudança. Mas não dá para eu dizer assim, o presidente não é uma pessoa correta, o governador não é uma pessoa correta, o prefeito, não adianta, eu não tenho poder sobre ele, eu não consigo entrar na cabeça dele, alterar a mente dele, mas eu posso ser a pessoa e chegar e ocupar lugares. Eu posso ser. Então, não existe mudança que você não tem acesso, existe a mudança que você pode. Então, qual a primeira coisa que a Ana fez diferente? Ela comeu. E ela bebeu. Que não adianta eu falar para você que você vai mudar coisas no mundo espiritual que você não está vendo, sendo que coisas que você está vendo, você não está mudando. A Bíblia diz, né? Certa vez, olha bem, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, até então, o que o marido dela cobrava ela? Por que você não come nem bebe, só chora? Não era isso? Então, olha que bênção. Às vezes a gente pensa, né, no desânimo, na incredulidade, a gente pensa, não tem como mudar essa situação. Isso aqui está além do meu alcance, não tem jeito de eu fazer nada. Tem coisas que está aí perto de você, tem coisas que está à mão, tem coisas que são visíveis, tem coisas que você pode passar a falar, tem coisas que você deve parar de falar. E isso são mudanças que vão alimentando outras mudanças na sua vida. Mudanças possíveis vão dando condições de mudanças impossíveis acontecerem. Não adianta só, se você pensa que você vai vir num culto como esse, eu vou dizer, não, porque é só oração. Porque você vai orar, e as coisas vão mudar. Não é assim. Antes da Ana orar, ela comeu e bebeu como antes ela não fazia. Então, olha que bênção. Essa mulher entendeu, peraí. Eu não tenho filho, eu tenho uma rival que me provoca. Diga comigo, mas... Não, fala com fé, fala, mas eu tenho um marido. Diga, eu tenho uma família. Eu tenho um momento. Diga, eu tenho igreja. Eu tenho um culto. Diga, eu tenho um evento. Não era essa a realidade dela? O que ela fez? Ela viveu a realidade dela. Então agora é hora do quê? É hora de eu reclamar? Não, é hora de eu sentar, é hora de eu
comer, é hora de eu beber, é hora de eu adorar o Senhor. O que ela fez? Sentou. O que mais? O que mais, gente? Sem preguiça. O que mais que ela fez? O que mais? Ela fez o que ela tinha que fazer. Alguma dessas coisas que ela fez aqui era impossível? Estava fora do alcance dela? Não, não estava. Que é a mentira que alguns contam. Não, mas não dá para eu mudar. Dá. Não, eu não vou mudar o mundo. Você muda o seu mundo. Você muda já fazendo aquilo que você não fazia antes. Quantas coisas que se terminasse agora esse culto, algumas pessoas iam falar, eu já tenho uma lista de coisas que eu podia fazer, que eu podia agir, que eu podia ter, comportamentos que eu podia ter na minha casa, que eu podia ter com o meu marido, com a minha esposa, que eu podia ter na minha família, que eu não estou tendo. Mas eu penso que o que tem que acontecer é um milagre de Deus descer e ali mudar a mente, mudar o coração dos meus filhos e tirar o velho, colocar o novo, só Deus. Não, antes da oração de Ana, antes do voto de Ana, teve a Ana que sentou à mesa, como o marido dela sempre pedia. Eu imagino, né, aquele homem cuidadoso, né, aquele, meu amor, vamos viver o momento. Eu não lhe valho por 10 filhos, olha que homem, hein? Mulher que é solteira tem que falar, Senhor, prepara um Eucana para mim. Esse é o cara, esse é o homem. Cara amoroso, carinhoso, né, atencioso. Valorizava a pessoa que era Ana. Não era o que ela podia dar a ele. Isso aqui nem é o momento, o tema, mas aí já vale para as 15, para a parte sentimental. Então, já coloca, Senhor, eu quero um Eucana, seja um Eucana homem, um Eucana mulher, que olha para mim, com esse interesse em mim, e não no que eu posso dar, o que eu posso entregar, o que eu posso fornecer, não, o Eucana queria a Ana com ele. Só que a tapada da Ana só queria filhos. Está entendendo? Aí vem a ingratidão que eu estou falando, e a gente precisa perceber se a ingratidão faz parte da nossa vida está travada. Ou eu posso falar o contrário, se a tua vida está travada, em algum ponto você vai encontrar o quê? O sangue de Jesus tem poder. Então, vou repetir, eu vou te ajudar. O povo fala que eu faço pergunta difícil, eu não faço. Veja bem como eu não faço pergunta difícil. Veja bem, eu falei, hein, eu vou repetir, mas eu já falei. Se a ingratidão está na sua vida, a sua vida está amarrada em algum ponto. Aí eu falei, agora vamos fazer o contrário. Se a sua vida está amarrada em algum ponto, você vai encontrar glória a Deus. Obrigado, Jesus. Está vendo? É difícil? Fala a verdade. Não, se você estiver atento, você vai perceber, não é difícil. Ou seja, isso aqui para qualquer um de nós. Qualquer um de nós, isso vale para mim, para cada pessoa que está aqui. Você pode saber, se tem uma parte da sua vida que está amarrada, você vai encontrar também em alguma área da sua vida, e geralmente, naquela mesma área, você vai encontrar ingratidão em algum nível. E eu estou gastando um tempo para mostrar a ingratidão da Ana, porque se você conseguir nessa mensagem agora detectar e mudar a sua atitude de ingratidão, como Ana, você pode ter respostas e viver coisas que até então eram impossíveis, tomando decisões simples, tendo ações acessíveis para você hoje, coisa que não é que você tem que fazer uma coisa extraordinária, não, é fazer algo simples, mas que você até então não fazia, porque era ingrato. Porque se tem uma pessoa que a gente pode dizer que era bem casada, que tinha um bom cônjuge, esse alguém se chama Ana.
Mas ela não via. Ela era ingrata. E aí é o que eu disse, você fala assim, não, eu não sou bom filho, talvez você não reconhece. Tem gente que não tem, não é aquela família, né? Porque a gente não fala aqui, seja aqui na nave, seja para quem estiver assistindo a transmissão, a gente não fala só para pai e mãe com filhos. A gente fala daqueles contextos em que a mãe que vive com a mãe dela, ou o pai dela, e o filho. A gente fala do pai que vive com o filho, que vive com a mãe, com o pai. Aí a pessoa não é bom filho, mas acredita que vai ser bom pai. Não está tratando bem a mãe, que está ali dando guarida, não está tratando bem o pai, que está ali, né, cobrindo, mas vai ser um bom pai. Você acredita nisso? Você acha que isso é possível? Eu não sou bom filho, moro imagina eu, minha mãe e minha filha. Eu sou um carrasco com a minha mãe, mas vou ser um bom pai. Certo? Cabe ou não? Não, por quê? Tem gratidão aqui. Aonde está a ingratidão? Eu não estou sendo um bom filho, não estou reconhecendo, não estou honrando, não estou abençoando, não estou ali fazendo a minha parte com aquela pessoa que está me ajudando, que está fazendo, por exemplo, papel de mãe para minha filha. Como é que eu vou ser um bom pai? O que eu estou gerando naquele mesmo ambiente onde está ali meu filho? Eu estou gerando uma deficiência na vida dele. E as pessoas não se dão conta que elas em todo o tempo, foi a primeira frase que eu disse aqui agora há pouco, você sempre está gerando. Você pode não estar gerando o que você gostaria, mas você está gerando outra coisa. Então, enquanto a Ana gerava ingratidão, enquanto a Ana era ingrata, ela não gerava filhos. Só que aqui a gente fala para uma grande maioria, né, a maioria assim predominante do público que está assistindo o culto, seja aqui, seja fora, de gente que não está com problema para gerar filhos, mas gente que está com problema com os filhos. E dá na mesma. Porque de repente você está querendo uma coisa dentro da sua casa, você está querendo que seus filhos tenham um comportamento, você está querendo que eles tenham um resultado na vida, mas o que você está gerando? O que você gera naquele mesmo ambiente? Então, primeiro, já falei da gratidão. Você gera gratidão? Você vai ter gratidão em retorno. Não, eu não gero gratidão. Então, você já está recebendo ingratidão, você já tem áreas, você já tem partes da sua vida que estão amarradas. Então, como é que eu desamarro? Igual Ana, começa a ter atitudes simples. De manhã às 7 eu disse uma coisa, e eu vou repetir porque é muito válido esse exemplo. Eu já fui, e como eu já preguei a série, ninguém falou o contrário, então, né? Então, eu já não só tomo posse, mas como posso afirmar isso de novo. Eu já fui uma pessoa que tinha diploma de teimosia. Sabe aquelas pessoas assim? Como é que você sabe quem é teimoso? O teimoso sempre vai ter mais de uma pessoa que convive com ele que vai dizer, fulano ou fulana, você é teimoso. O que é o teimoso? Ele se prende e ele se baseia no que ele quer que as coisas sejam, no que ele quer que as pessoas sejam, e não nos fatos. Sabe quando você quer muito uma coisa, você põe na cabeça, quer daquele jeito, e aí tem um fato, o fato é a verdade, é a realidade. O teimoso, ele ignora os fatos, ele ignora o que está diante dos olhos dele, o que está todo mundo vendo, e ele fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que ele queria que fosse. Está entendendo ou não? Então, tem gente, por exemplo, que além de ser ingrata, é teimosa. Então, aí você tem um caminho até um pouco maior, porque, de repente, tem gente te falando isso. Agora está a palavra te falando isso. E ainda a palavra está até pegando você em outro ponto da sua vida, dizendo, ó, você é ingrato e teimoso, porque já teve gente que te falou, que te disse, ó, muda nisso, ó, isso aqui não é bom,
Ó, isso aqui está gerando isso dentro de casa. E você está, não é culpa minha. Não é por minha causa. Não é a minha atitude. E eu sempre digo, cada vez que eu descubro que um problema, que uma amarração, que uma vergonha, que uma humilhação, cada vez que eu descubro que alguma coisa ruim está acontecendo na minha vida é culpa minha, eu fico feliz. Eu comemoro. Vai dizer, como assim você comemora? Porque se depende de mim, se é culpa minha, depende de quem sair disso? Depende de mim, graças a Deus, obrigado Jesus. Ou seja, eu não dependo de ninguém tomar uma atitude, uma decisão, para eu junto sair daquilo. Então não pega essa palavra, às vezes você está ouvindo e está falando, é comigo, tal, então está ruim. Não, está bom. Porque se a culpa, se a responsabilidade foi minha, se eu entrei no buraco, então quem vai sair do buraco? Quem? Eu. Quem que mudou a situação de Ana? Quem? Diga graças a Deus. Porque se algo depende de você, faça você diferente. E você sai dessa situação que você entrou. Se tem uma área da sua vida que está amarrada, não é na minha vida, dos meus filhos então, mas seus filhos, até eles entenderem, até eles terem uma fé, até eles conhecerem a palavra, até eles terem realmente responsabilidade, consciência. Olha que bênção. Eles dependem de você. Eles dependem daquilo que você gera na vida deles, na educação deles, no ambiente em que eles estão. Então, se você gerou transtornos, se você gerou deficiências no caráter, se você gerou amarrações, você também pode gerar bênção, você pode gerar cura, você pode gerar equilíbrio, você pode gerar amor, para que eles se sintam amados, recebam amor, o de Deus, o dos pais, o seu amor, e para que eles também sejam abençoados e se tornem uma bênção. O bom da história de Ana é que só dependeu dela. Está escrito que a Penina a provocava. A Penina provocava, falava, se comparava, que é outra coisa que eu digo, pai, mãe, não faça isso. Quando a Penina se comparava com Ana, quem se deixava ser comparada era Ana. Eu tenho filhos, filhas, e você? Ana não podia ter dito, eu tenho um marido que me dá a porção dupla, eu recebo mais sozinho do que você com esse monte de filho e filha. Fala para mim, quem que determinava o nível de comparação, a Ana ou a Penina? Mas ela entregava isso para a Penina determinar, né? Não, eu vou ser tratada, eu vou ser comparada pelo nível que você quer me dar. Eu sou uma pessoa que eu não faço comparações. Eu tenho referências. Comparação, não. Eu não comparo meu casamento com o de outras pessoas. Eu não comparo meu filho, minha filha com outras crianças. Eu não comparo minha vida, meu corpo, minha aparência com a de outras pessoas. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida que Deus me dá a cada dia. Eu não amo o passado. Eu não amo, porque tal época, tal. Né? Eu, por exemplo, né, já, de vez em quando minha filha pega uma foto minha que ela achou, e ela fala assim, papai, você podia ter mais cabelo. Eu olho para aquela foto ali, eu falo, eu já foi tudo isso. Se você perguntar, é claro, a aparência era melhor, mas eu me amo mais hoje do que eu me amava naquela época. Por quê? Porque eu me conheço mais hoje.
Eu não vou conseguir voltar para lá. Então eu não vou viver dessa história. Ah, mas você podia. Eu falo, não, filha, não. Eu sou esse aqui hoje. Esse sou eu. Essa é a minha aparência. Ah, mas você não gostava? Eu falei, quando eu tinha, eu gostava. Agora que eu não tenho, eu gosto de quem eu sou, eu gosto da minha aparência, eu gosto da forma da minha vida. Então, mas não existe o fulano, não existe alguém, eu sou eu. Porque assim eu sou grato, eu sei valorizar. Isso eu estou falando da aparência porque é fácil de você perceber, mas eu poderia dizer de uma série de coisas aqui que talvez demoraria um tempo até você entender. Ah, isso aqui o fulano, não. A minha vida é a minha vida, Deus deu a mim. A mordomia que eu pratico é de administrar bem, é de conduzir bem, é de tratar bem o que Deus colocou em quais mãos? Nas minhas mãos. Então isso faz da minha vida plena. Eu não fico olhando e lamentando o que eu não tenho. Ah, o cabelo que eu não tenho mais, o carro que eu não tenho, a casa que eu não tenho. Ah, o filho que eu não tenho, a esposa que eu não tenho. Isso não existe para mim. Existe a esposa que eu tenho. Existe a filha que eu tenho, existe a vida que eu tenho, existe o tempo que eu estou. Então eu estou aqui agora, exatamente agora, ninguém, e assim, isso não é, Deus sabe, tem pessoas que convivem comigo que sabem, que às vezes, fulano, porque se você estivesse lá, você teria, não, eu não estava lá, eu estava aqui, então agora eu estou aqui, onde que eu quero estar? Aqui. Esse é o meu lugar agora, esse é o meu mundo, essa é a minha vida. Esse é o plano perfeito de Deus para mim. Eu vou dar o meu melhor, eu vou no limite disso. Você está entendendo? Mas a família do parente, a família do seu amigo, não existe. Se eu puder, se eu estiver transbordando, eu vou derramar algo naquela pessoa, naquela família. Mas se eu estiver vazio, eu não vou ver nem o que Deus está fazendo na minha. Como Ana. Então, a gratidão vai transformar pessoas, transformar famílias. Atitudes simples. Que atitudes? Seja o bom marido que você não é, você vai ver mudança nos seus filhos. Seja a boa esposa que você não é, você vai ver mudança nos seus filhos. Seja o bom filho que você não é. E aí eu estou falando de acordo com o seu contexto, com a sua vida. Está entendendo? Não adianta você agora, que está casado, mora com a sua mulher, você que está casada, mora com o seu marido, você tirar a força do seu casamento para ser o bom filho que você não foi lá atrás. Sua mãe agora tem a vida dela, seu pai tem a vida dele, agora você vai focar em ser um bom filho. Você vai deixar de ser o bom marido, vai deixar de ser a boa esposa. Você está entendendo ou não? Não foge de uma situação também para outra. Mas então não vou ser um bom filho? Não, como é que, por exemplo, eu não moro com a minha mãe, nem com meu pai. Então, existe a proporção hoje, dentro do que eu te falei, a mordomia que eu tenho hoje. Mordomia que eu quero dizer é de ser mordomo, tá, gente? Não é de mordomia de luxo, não, entendeu? Quem entendeu ou não? Explicando, né, porque às vezes falam que eu falo muitas coisas óbvias. Não, é que eu não quero perder nem uma pessoa que está ouvindo essa mensagem. Não quero que alguém entenda errado. Não é porque ele que vai pensar de mim, mas é por não aproveitar a palavra. Então, mordomia tem a ver com o que tem nas minhas mãos, com o que Deus colocou para eu conduzir e administrar. Então, hoje, por exemplo, a minha vida, não adianta eu querer ser aquela pessoa de estar todo dia. Minha mãe mora a 450 quilômetros daqui. Não adianta eu ser aquela pessoa, o filhinho, aquele que está ali junto, tal, e fala com a mãe todo dia, liga, faz ligação de vídeo, manda beijinho, coraçãozinho, e qualquer coisa, a mãe dá um espirro, já está, meu Deus, tal, e está cobrindo. Minha mãe está lá. Eu segui o curso natural da vida. Eu saí de casa, minha mãe me criou, obrigado, sou grato,
mas eu saí de casa. Então existe uma proporção justa, adequada de eu ser bom filho. Está entendendo? E existe a proporção de eu ser o bom marido. Que a Bíblia diz de eu tratar os domésticos da fé. Quem são os domésticos? Quem está na mesma casa do que eu. Então, aí que está um monte de transtornos. Tem gente que está casada, a filha trata melhor a mãe, que está não sei onde, mas não trata bem o marido, que está junto com ela. O filho trata bem a mãe, que está lá na casa dela, que está vivendo a vida dela, mas não trata bem a esposa. Ele está tendo um problema com os filhos. E essa é uma resposta. A gente, mas eu fui bom filho. Por que meu filho? Porque a tua situação atual, aquela que você tem que ser grata, que você tem que estar bem, que você tem que colocar tudo de você, não está sendo bem conduzida. Por isso que tem coisas, tem áreas, tem situações na sua vida que estão amarradas. Então você coloca a força no que você tem. Você não coloca a força no que passou. Então, a Ana, a primeira coisa, pega e lê de novo. Eu não vou ler de novo aqui para o nosso horário não passar. Mas a primeira coisa, antes dela orar, ela foi a esposa que ela não estava sendo. Ela teve comportamento que ela não estava tendo. Ela fez coisas simples, coisas físicas, materiais, coisas visíveis, palpáveis, para depois ela ter atitude com Deus, atitude espiritual. Outra coisa aqui, para depois ela fazer o voto dela com Deus. Sabe por quê? Tem aquela palavra que diz assim, quando você fizer uma oferta, você vai fazer uma oferta, mas você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai e faz o quê? Reconcilia-te com o teu irmão e aí você vai e entrega a tua oferta. Não é assim? Então, é óbvio, eu sei que muita gente às vezes vem para um culto, para uma reunião, não vai ter uma resposta. Está tendo resposta. Só que nem sempre a resposta é como a gente imaginou que ela seria. Ah, eu vou orar e tudo vai resolver. Eu vou pedir, vai ter um grupo orando por mim lá na igreja hoje, e vai tudo ser mudado. Não, a oração ajuda, a oração é um suporte, a oração é uma base, mas tem gente que precisa de atos, atitudes, e como nós tivemos a palavra há pouco tempo ainda, tem gente que a partir do momento que passar a obedecer ordem simples, cumprir com compromissos simples, vai ver resultados incríveis, extraordinários e maravilhosos. Como a gente vê aqui, que numa sequência, teve tudo aqui a Ana. Ela fez a parte dela como esposa, fez a parte dela como um membro daquele culto, daquela reunião, participou como ela tinha ido para participar, mas sempre ela ia e ela se deixava ser roubada por provocações, por sentimentos. Dessa vez ela foi, ela sentou, ela comeu, ela bebeu e aí ela se levantou com outro ânimo. Porque não adianta eu querer fazer aquilo que só tem a ver com Deus, sendo que aquilo que tem a ver com os homens eu não estou fazendo. Como é que eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, sendo que os homens que estão diante de mim, as pessoas que Deus colocou na minha vida para eu amar, eu não amo? Dá para dizer isso? Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é meu tudo, meu amor, minha vida. Mas as pessoas que estão aqui na minha volta, eu distrato. Será que Deus vai acreditar nessa declaração? Ainda que ela seja, pelo menos, verbalizada de amor? Não. Deus sonda os nossos corações. E Deus enche os nossos ouvidos das direções, das palavras certas. Para que aí aquilo que estava no nosso coração, muitas vezes como uma barganha, eu faço isso, o Senhor me dá aquilo, Deus vem e renova. Não, faz certo. Faz o que está ao seu alcance. Faz o que hoje já está visível, palpável, seja grato. Elimina da sua vida a ingratidão, a infidelidade. Cumpra a ordem simples. Corresponda ao lugar que você assumiu da sua família. A pessoa que você decidiu ser, se eu sou um filho ainda, então vou ser bom filho. Se eu sou um marido, vou ser o bom marido. Se tem algo que foi colocado nas minhas mãos, algo que foi confiado na minha vida, eu vou corresponder.
e o que está diante de mim também vai corresponder na minha vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que Deus está falando com você nessa mensagem? Eu sempre digo isso, eu até sou repetitivo. Não é hora de você pensar agora no teu cônjuge, não é hora de você pensar num amigo, não é hora de você pensar agora no filho, não é hora de você pensar num conhecido. Ah, porque se tal pessoa ouvir... Não, eu. Para onde essa palavra aponta na minha vida? Que área que essa palavra está apontando? Eu quero ver mudança nos meus filhos, mas que ambiente que eu estou gerando? Que condições eu estou dando? O que eu gero? Porque às vezes a gente está cauterizado em algumas coisas, a gente acostumou a falar, não, eu faço tudo, não, eu busco a Deus, não, eu dou tal condição. Será que dá mesmo? Será que está fazendo mesmo? Será que está correspondendo mesmo, como Deus espera que seja correspondido? Para onde essa palavra aponta para você? Não é para você dizer para ninguém agora, nem orar alto, mas é você e Deus agora. Mas responda, tem gratidão na sua vida? Tem hoje coisas simples que você não está cumprindo, que podia ser. Podia ser uma pessoa agradável, justa. Podia ter gratidão naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus faz na sua vida. Mas de repente você só olha para o que você não tem, só olha para aquilo que você ainda não viveu, só olha para aquilo que está dando errado, só olha para aquelas coisas que estão desequilibradas, desorganizadas. Não enxerga nada do que Deus fez, do que Ele faz, e não vive. Como Ana. Ana tinha um casamento e um marido que era invejável, mas ela mesma não desfrutava daquilo. Eu julgo, eu deduzo que a provocação da Penina era de inveja. Inveja do Eucana gostar tanto da Ana, mesmo sem ela poder oferecer nada para ele. Então, a Penina ficava mordida com aquilo e ficava jogando na cara da Ana que ela não tinha filhos. E aí a Ana, em vez de olhar para a vida dela com os próprios olhos e ver, eu sou uma mulher abençoada, tenho um marido que me ama, tenho saúde, tenho um Deus todo-poderoso, tenho oportunidade de estar na casa de Deus. Não, ela só via uma coisa, o que a Penina disse que era a vida dela, eu não tenho filhos. Ela só via isso. Quer dizer, ela era injusta e ingrata com o restante da vida dela. Porque Deus faria mais, sendo que ela era infiel com o que ela já tinha. Muda o ambiente que você tem gerado na tua casa. Muda essa condição que você tornou o ambiente que você vive. Onde estão seus filhos? Que ainda que você fale uma coisa para eles, mas eles vão receber o que está dentro de você. Tem gente que fala para o filho, filho, você tem que ser grato, mas a pessoa é ingrata. Filho, você tem que reconhecer isso, mas a pessoa não reconhece a vida que ela tem.
Meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, peço, primeiro, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Pois quantos de nós, meu Deus, não estamos vendo, não estamos percebendo, e não estamos, meu Deus, correspondendo à vida, às bênçãos, às dádivas que o Senhor já fez na nossa vida. Quantos, meu Deus, que vão ter resultados com os filhos a partir de mudanças de comportamento simples. Se a Ana mudou com o marido dela, mudou a postura dela, e ela passou a gerar. O quanto, meu Deus, que pessoas mudando de atitude no casamento, mudando de atitude em casa, passando, meu Deus, a serem e agirem de uma forma grata, com gratidão. Quantas que também, meu Deus, vão ver mudanças nos seus filhos. Quantas pessoas que vão ver curas nos seus filhos. Quantas que vão ver, meu Pai, resultados na escola, resultados no comportamento. Quantas, meu Pai, que vão ver situações sendo equilibradas, sendo ajustadas, sem terem de colocar a mão diretamente nessas crianças, nesses adolescentes, jovens, mas por se posicionarem pela fé diante, meu Pai, do Senhor. E eu oro para que essa mensagem cause esse efeito, para que pai, para que mãe, para que pessoas, meu Deus, que estão ouvindo e estão entendendo, meu Deus, mudem, que tenham as atitudes corretas, que tomem, meu Deus, decisões, ainda que pareça coisa simples, mudar um hábito, começando hoje, fazendo, reagindo e respondendo de uma forma educada, tratando, meu Deus, o cônjuge de uma forma justa, equilibrada, tendo comportamento, meu Pai, que é digno, agindo com fidelidade, com gratidão, tendo o olhar certo e as palavras certas, meu Deus, sobre cada situação. Eu creio, Senhor, nessa pessoa gerando um outro ambiente, gerando vida, gerando cura, gerando equilíbrio para a casa e para o lar dela, gerando bênção, gerando saúde emocional, gerando saúde sentimental, gerando saúde física até mesmo, porque nós somos geradores. E a cada ouvido, meu Deus, que está chegando essa mensagem, o Senhor está dando condições dessa pessoa se tornar uma geradora de vida, como uma Ana. A Ana gerava frustrações até então, porque ela também, meu Deus, frustrava a expectativa que havia na vida dela, a de ser uma boa esposa, uma boa serva, uma boa companheira, uma boa serva do Senhor. Mas o dia que ela se tornou a esposa presente, a pessoa que estava na igreja, que vivia o momento, uma boa serva, a pessoa que passou a crer no Senhor e a se voltar para o Senhor, a vida dela foi mudada. E aquilo que ela não podia antes, ela passou a fazer. E ela gerou. E eu oro para que aqui pais e mães também passem a gerar vida, gerar bênção, gerar alegria, gerar paz, gerar saúde, gerar equilíbrio, gerar, meu Pai, motivos de alegrias presentes e futuras. Que assim o Senhor abençoe cada família, a partir dessas mães e desses pais que estão ouvindo. Que o Espírito Santo dê condições dessas mudanças, meu Deus, possíveis, gerarem mudanças impossíveis, de coisas ordinárias, do dia a dia, coisas simples, produzirem, meu Deus, resultados extraordinários, daquilo que a gente pode fazer, gerar, meu Pai, bênçãos e milagres como só o Senhor pode operar. Eu tomo posse, e eu abençoo cada família que está sendo representada aqui nesse culto. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, os nomes, os filhos, meu Deus, as fotografias, todos os nomes que nós temos aqui apresentados no nosso cesto de oração.
em cada caderno e livro de oração que representam pais, mães, filhos, famílias, as crianças, meu Deus, da escolinha, sejam aquelas que têm pai, mãe, os órfãos, aqueles, meu Pai, que só tem um e faz falta. Eu oro, meu Pai, para que haja uma mudança, para que haja a bênção do Senhor, e eu peço e clamo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, por definições. Eis-nos aqui, meu Deus, fazendo a nossa parte, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, nos posicionando como o Senhor quer, para nós, meu Pai, com as nossas obras gerarmos, meu Deus, mudanças. E eu concordo com cada oração. Eu declaro essas pessoas citadas em cada letra, em cada pedido, aquelas que estão orando conosco aqui na tua casa, aquelas, meu Pai, que estão orando conosco pela transmissão, enviam seus nomes, aquelas que clamam agora, falam, eu peço, meu Deus, resposta, eu peço que cada oração seja respondida, e que onde tiver alguém representando uma família, que essa família seja abençoada. Que o Senhor esteja conosco, continue falando, nos ensinando, nos instruindo e nos abençoando. Eu concordo com as orações de bênção, de crescimento, de curas, de libertações e de transformações, e eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.